A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando. E hoje nós vamos estar estudando no livro de Isaías 42, do versículo 1 ao 9, amém? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz. A minha alma pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, que espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão. Te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a honra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as minhas primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vos faço ouvir. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho dessa passagem maravilhosa que começa a falar sobre Isaías, a resposta de Deus para Isaías. E hoje essa resposta está vindo diretamente para o meu coração e para o teu coração, amém? Então aqui Isaías, ele queria o quê? Que Deus agisse como no passado. Olha só. E aqui, ao relembrar as escrituras, quando Deus enviou o quê? Deus visitou a Moisés no monte Sinai. Isaías queria muito que isso acontecesse. Ele queria muito. Porém, Deus já havia dito a Isaías aqui, através da palavra, que ele faria novas coisas. Por isso que a mensagem está aqui. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vos lá falei ouvir. Que está aqui Isaías 42, no versículo 9. Por vocês meditam aqui, amém? E o algo novo aqui era o quê? Jesus. Deus de fato desceu dos céus, mas não durante o tempo de vida de Isaías. E também não da forma dramática que ele pediu. E aqui, ó, no Isaías 42, no 2, ó. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então, ele veio simplesmente como menino. Olha que maravilhoso. E muitos de nós lembramos de uma situação na qual Deus veio na hora certa. E isso é uma verdade. E ao atender a uma de nossas necessidades, assim como Isaías aqui, queremos também que Deus haja novamente da mesma maneira. Não é assim? Quantas vezes nós temos essa mesma atitude que Isaías teve? Mas talvez ele tenha novas coisas em sua mente. E aqui, ao celebrar a descida humilde de Jesus a este mundo, conscientizei-se de que ele veio para transformar os nossos corações. E não apenas a nossa circunstância. E essa é uma realidade na minha e na sua vida. E esta semana eu vivi aqui uma experiência incrível com Deus. Né? Porque esses dias choveu muito. E estava difícil para secar as roupas. E eu já estava com bastante roupa, né, assim, molhada. E precisava do sol para poder secar essas roupas. Porque senão elas vão ficando com cheiro, né? Aí eu estava ali fora no quintal. Aí eu comecei a falar com Deus.
Assim como Isaías estava aqui falando com Deus através da palavra. Eu comecei a falar: Senhor, tá tão difícil para secar as roupas. Aí eu falei assim: essa chuva podia parar. O Senhor podia parar essa chuva um pouco, fazer um sol, para que pudesse secar essas roupas. Aí comecei a falar, né? Josué, quando ele orou, o sol parou. E hoje eu estou aqui pedindo em teu nome também, que o céu está tudo nublado. Eu creio que o Senhor pode mandar um sol agora e secar todas essas roupas. Mas eu sei, se o Senhor fizer isso, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Agora, nesse exato momento, não está chovendo, eu falando com Deus. E eu vou colocar todas as minhas roupas no varal. Mas caso se chover, eu recolho de volta, não tem problema. Eu sei que vai ser já uma resposta para mim. E quando eu acabei de colocar a roupa no varal, aí começa a chover. E vai eu correndo lá pegar as peças de roupa. Aí eu coloquei tudo para dentro aqui no varalzinho que eu tenho aqui dentro na área de serviço. E deixei. Falei: bom, hoje eu não vou colocar mais a roupa no varal, porque já foi um sinal que Deus me deu. Que o tempo é dele, não é o meu. Aí eu fui entender. Aí, a partir desse momento, deu esse chuvisqueiro forte. Aí parou. Falei: eu não vou colocar de novo a roupa agora. Agora é só amanhã. Aí durante esse chuvisco que deu e parou, não choveu mais. Aí ficou sem chover. Até aquele momento, no outro dia não choveu mais, até hoje. Aí no outro dia fez o sol, minhas roupas secou todas. Aí eu aprendi com Deus que tudo aquilo que eu e você pedimos, não vai ser no momento que nós queremos. Porque muitas vezes nós queremos para agora. E não vai ser assim. O Senhor me respondeu: sim, mas não foi o tempo que eu queria, foi o tempo de Deus. Aí no outro dia fez o sol. Eu falo que o nosso Senhor Jesus, Ele trabalha nas nossas vidas em detalhes. E a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus. E essa foi a resposta de Deus para mim. Foi como se Ele estivesse dizendo assim: ó, filha, você pediu que seja feita a minha vontade. Então a minha vontade não foi a sua vontade, né? Porque a minha vontade seria ali, naquele momento. Mas não foi o que aconteceu. Foi só no outro dia. Aí eu fui entender o trabalhar de Deus. Mas isso não deixou de eu acreditar que Deus não ouviu as minhas orações. Muito pelo contrário. Ele atendeu a minha oração. Mas foi no tempo dele, não no meu. E muitas vezes nós queremos no nosso tempo. Nós queremos do jeito que nós muitas vezes pedimos. Nós queremos que seja daquele jeito. E não vai ser assim. Vai ser do jeito de Deus. E no tempo dele. Porque é perfeito. E hoje está esse sol maravilhoso. Nesta manhã, apesar de estar frio. Mas foi o que o Senhor concedeu para cada um de nós. E nós temos que aprender a prestar atenção nas coisas pequenas que Deus nos mostra e fala através do tempo, né? Porque eu poderia muito bem murmurar, ficar irada com Deus, ou porque não aconteceu no momento que eu queria, mas foi o tempo de Deus. E quantos não têm desistido do Senhor Jesus por pedir algo e não acontecer no momento que a pessoa queria? Ou talvez o Senhor não fez daquela maneira que ela queria, fez de outra maneira. Porque tudo que o Senhor faz é bom e perfeito e agradável. E muitas vezes nós não vamos desentender. Mas que nessa manhã você venha entender o tempo de Deus. Você tem que saber esperar. Que todas as suas orações Ele ouviu. Mas na hora certa Ele vai agir na sua vida. E para isso você tem que ter fé, você tem que confiar. Porque eu falei bem claro com Deus: Pai, se isso não aconteceu, eu falei: Pai, isso não aconteceu na hora que eu queria, mas isso não deixa de eu acreditar que o Senhor existe, que o Senhor ouviu a minha oração. Muito pelo contrário, eu continuo acreditando no Senhor, eu continuo te servindo, e é isso. Então muitas vezes o Senhor vai nos provar. Ele poderia muito bem ali fazer o sol aparecer e secar todas as minhas roupas. Ele tem esse poder.
Mas nem tudo vai ser assim. Muitas vezes o Senhor vai nos provar. Vamos ver se eu não mandar o sol, vamos ver qual vai ser a reação dela. E minha reação foi essa. Tudo é o tempo de Deus. E se Ele fez isso para provar o meu coração, pode ter certeza que em momento algum eu murmurei. Em momento algum eu deixei de acreditar que Ele existe, que Ele é real. Porque eu sei que Ele existe, que Ele é real na minha vida e na vida de todos nós seres humanos. Somos nós que muitas vezes não acreditamos, que perdemos a credibilidade de que Deus existe, que Ele continua fazendo ainda milagres e obras extraordinárias no nosso meio. Mas que nessa manhã você venha aprender. Amém? Através dessa mensagem aqui. Uma mensagem maravilhosa. E não desista. Continua acreditando, continua orando, confiando que o Senhor fará. Ele sempre faz algo novo nas nossas vidas. E eu gostaria de deixar aqui também, quer ver? Ó, em Isaías, olha só, 64, o versículo 1 e 2, ó, se fendesse os céus e descesses e os montes se escoassem de diante da tua face, como o fogo abrasador de findição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem da sua presença. Esse é o nosso Deus. E quando o nosso Deus fazia ali as coisas terríveis que nunca esperávamos, descia e os montes se escoavam diante da tua face. Esse é o nosso Senhor Jesus. Olha só, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus. Então nunca deixe de acreditar. Aí eu te pergunto nessa manhã, vale a pena ou não servir a Cristo Jesus? Vale a pena ou não estar sempre na presença dele? Não importa como esteja, não importa. Vale a pena eu e você fazer um sacrifício vivo de estar sempre com Cristo Jesus, ouvindo a sua palavra. Não importa se estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Porque se nós estamos ali na mesma concordância, no mesmo propósito, você pode ter certeza que o Senhor Jesus está ali, se faz presente. Amém? Que você aprenda isso no seu coração. Lembre-se, sempre quando você está levando a mensagem, não importa a multidão, não importa o quantos de pessoas tem, que você esteja ali no centro, que você olha assim e fala assim: Pai, o Senhor me trouxe até aqui, permitiu eu estar aqui trazendo a mensagem da cruz. E hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem, primeiramente para o Senhor ouvir, e que o Senhor receba essa mensagem em nome de Jesus. E que seja feita na tua vontade. Fala assim pro Pai. O Senhor se alegra quando nós fazemos isso. Você está ali levando a mensagem e o Senhor está te ouvindo. Ele está sondando o seu coração. Não importa o lugar, não importa a quantidade, mas o que importa é a qualidade do que você está ali oferecendo a Deus, levando no altar de Deus. É isso que importa. Por isso que nós temos que fortalecer cada dia mais, porque os dias são maus e nós temos que estar com a nossa raiz bem fixa ali na terra, que é na palavra, que é na videira. Para quando vir os dias maus, a tempestade, você não vai balançar, porque você está alicerçado. Você tem a sua essência ali, que é servir a Cristo. E isso é tudo. E você pode ter certeza que o Pai se alegra quando você faz esse sacrifício vivo de estar na presença dele, ouvindo a sua voz. Não importa. O importante é o que o Senhor pensa de você.
o que você está fazendo para Ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Nunca se esqueça disso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na sua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles sustentarão em suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leãozinho e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei, fartá-lo-ei com longures de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, amém? Que as bênçãos e as promessas e os livramentos do Salmo 91 estejam na vida de cada um de vocês que for ouvir essa mensagem, amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nesta manhã maravilhosa. E eu agradeço esta rica oportunidade. Em nome de Jesus.